As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Bem-vindos ao Sob Escuta na Rádio Observador. Recebemos Manuel Castro Almeida, Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, titular da pasta multimilionária dos fundos europeus e, nestes dias mais recentes, defende a polémica alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. O Presidente da República considerou que as alterações à agora apelidada erradamente Lei dos Solos eram um entorce significativo ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. A oposição e vários especialistas também têm criticado muito esta alteração à lei. Estão todos errados, menos o Governo? Bom dia, antes de mais. Eu acho que o Presidente da República, na sua argúcia que o caracteriza, ele percebeu bem que esta lei é uma alteração bastante radical à prática corrente, porque temos um problema bastante radical para resolver. Temos um problema gravíssimo de falta de habitação em Portugal. As pessoas querem comprar casa e há dificuldade em comprar casa. Perdão, e as casas que existem são a preços insuportáveis. E, portanto, era preciso fazer uma alteração radical nas condições de oferta de casas em Portugal. Portanto, essa entorse de que fala o Presidente da República... Não a vê como uma crítica? Não, vejo como o reconhecimento de uma mudança profunda no sistema. Mas os governos estão cá para isso. Eu faço-lhe notar que a lei em que nós estamos a mexer é uma lei que foi feita há 10 anos, em 2014. Há 10 anos, o problema da habitação em Portugal é que havia casas para vender e não havia quem as comprasse. Estávamos num período da Troika. O crédito era quase impossível, a banca não emprestava dinheiro e, portanto, não havia compradores para tanta casa. O tempo hoje mudou radicalmente. Hoje há muitos compradores e não há casas, e as casas que há são demasiado caras e, portanto, é preciso fazer alguma coisa. Os governos não podem ficar a olhar para a realidade e ficarem de braços caídos. E, por isso, esta mudança que o Presidente da República disse que era uma entorse, é uma torção completa, é uma mudança muito importante no regime do uso do solo. Mas vamos à lei. Qual foi o critério em que se basearam para determinar um limite de 125% do valor da mediana do Conselho até um máximo de 225% do nacional? Houve estudos que enquadram estes valores? Claro que houve. Qual é que foi a nossa preocupação? Vamos ver. Qual foi a nossa preocupação? Ao disponibilizar terrenos onde até agora não é possível construir, para que possa ser possível construir mais habitação, nós limitamos, portanto, terrenos rústicos, não todos, evidentemente. Há um conjunto, uma limitação enorme, não é construir em qualquer lado. Há muitos terrenos, os solos férteis, os solos A e B, serão sempre impossíveis de lá se construir. Não vai haver falta de solos para a agricultura, como tem sido... De maneira nenhuma. Estamos a falar, só vamos usar solos inférteis. Sabe que a Reserva Agrícola Nacional tem vários tipos de solos. Há os solos muito férteis, os solos férteis, e há solos que são inaptos para a agricultura e que fazem parte da reserva agrícola e que a própria reserva agrícola considera como solos pouco aptos, num caso, ou inaptos para a agricultura. É desses que estamos a falar, pois se eles não são aptos para a agricultura, não fazem falta à agricultura. Como também na reserva ecológica, nós vamos manter a reserva ecológica, as áreas classificadas, a rede Natura, é totalmente intocável, as zonas inundáveis, zonas de cheias... Não é totalmente, não é? Não, nas zonas de cheias, zonas inundáveis, é totalmente impossível construir em leitos de cheia. Há uma lista grande no decreto-lei, são 15 ou 16 situações diferentes, onde é impossível em qualquer circunstância construir. Mas há outras situações em que o Governo autoriza, a lei autoriza a que as autarquias locais, em cada concelho, em cada município, se veja localmente se é ou não é necessário, para resolver o problema da habitação, dar um passo em frente e a entrar em territórios que até hoje estão classificados como rústicos e passar num processo expedito, passá-los a urbanos, para neles se poder construir. Ao fazer isso, ao aumentar a oferta de terrenos mais baratos, estamos a baixar o preço da construção fatalmente. É o mercado que diz isso. Mas por cautela, por mera cautela, resolvemos fixar preços máximos. E se for olhar para os resultados, se for aplicar agora ao concreto a norma que está no decreto-lei,
vai chegar a preços, eu vou-lhe dizer, vai chegar aos preços seguintes. O preço máximo para um T2 com 90 metros em Vila Nova de Gaia, por exemplo, serão 226 mil euros. No Montijo, o preço máximo fixado neste decreto-lei para um T2 com 90 metros são 217 mil euros. Na Maia, 208. Em Coimbra, 199 mil euros. Em Braga, 179 mil euros. Em Vila Real, 150 mil euros. Quem nos está a ouvir sabe que estes preços estão abaixo do preço do mercado destas respectivas localidades. Outros casos, aliás, já há estudos nesse sentido que aumentam. Mas se há solos urbanos... Mas deixe-me só dizer-lhe aqui, é verdade que há outros pouquíssimos casos em que o preço de mercado é superior ao preço que está fixado no decreto-lei. São casos raros. A regra geral, a esmagadora maioria dos casos, nos 308 concelhos, cerca de 300, o preço que estamos a fixar é mais baixo do que o preço corrente de mercado. Mas há solos... Nem podia deixar de ser assim, pois vamos oferecer mais terrenos e terrenos mais baratos. As casas, vai haver mais oferta de habitação a preços mais baratos. Sr. Ministro, mas há solos urbanos disponíveis, edificáveis. Porquê é que é preciso converter os rústicos e não se opta por construir nos urbanos disponíveis? Eu também prefiro que se construa nos solos urbanos disponíveis. Mas eles estão aí disponíveis e porquê é que não se constrói neles? Porquê é que há tanta falta de Perguntamos casas? nós, porquê é que não se constrói neles? Não, mas olha, é porque os donos deles não os querem vender, e estão no seu plano de direito, ou porque os vendem a preço tão caro que não há comprador para eles. Qual é então a solução? É trazer estes preços mais para baixo. Se eu aumento a oferta com solos mais baratos, eu vou forçar os donos dos solos urbanos a baixar o preço dos solos urbanos. E não vai fazer o contrário? Não vai aumentar os rústicos? Imagina um solo rústico, o país está todo a ouvir-nos de norte a sul e os solos valem coisas muito diferentes de um lado e do outro. Imagine que não é errado se eu disser que numa média, já olhando por alto, um solo rústico pode valer, digamos, 20 euros metro quadrado. Na maior parte dos casos é muitíssimo bem pago, 20 euros metro quadrado. Imagine que sobe, que é uma especulação altíssima, ele sobe para 40 euros metro quadrado. Compara com os 1000 euros por metro quadrado, que vale a mesma área, digamos, o mesmo solo em terreno urbano no centro de uma cidade. Estamos a falar de baixar o preço 20 vezes mais. Não é 20%, é 20 vezes. É uma baixa enorme de preço. Portanto, não me custa conceder que um terreno passe de 20 para 40 se compara com 1000. É baixar o preço 20 ou 25 vezes. Está a ver? Portanto, acho que é, no essencial, no fim do dia, o que eu quero é oferecer mais casas à classe média, que hoje não consegue aceder a casa. Sim, Ministro, mas as cidades mais pressionadas pela falta de habitação são Lisboa e o Porto. Acho que podemos assumir isso como um dado adquirido. Estas duas cidades não são conhecidas por terem exatamente muitos solos rústicos disponíveis. Como é que esta nova lei vai responder aos problemas de Lisboa e do Porto? O caso de Lisboa é um caso particular, porque Lisboa tem... o solo é praticamente todo urbano. Mas quando eu falo de Lisboa, a sua área metropolitana inclui Vila Franca, Louros, Amadora, Odivelas, Almada, Montijo, Barreiro, etc. Como o Porto pode beneficiar desta lei, como pode depois beneficiar a Maia, Matosinhos, Gaia, Valongo, Gondomar. Nós fizemos as contas para os 50 municípios que integram a área metropolitana do Porto, a área metropolitana de Lisboa e as capitais de distrito. Há de concordar que é aqui que está o problema. Aliás, nestes 50 municípios mora 50% da população. E é aqui que está o problema. Nestes 50 municípios, há 2 casos em que o nosso preço está ligeiramente acima do preço corrente. São circunstâncias particulares. Que são? Salvo erro, Odivelas, aqui na área metropolitana de Lisboa, e há um outro município na área metropolitana do Porto que já não recordo. Mas está a ver, é pouco, não é relevante, 2 em 50. Quer dizer, quando se faz um critério geral e abstrato, quando se faz uma lei geral e abstrata, há sempre o risco de, um caso concreto, poder falhar. Mas, portanto, o que nós estamos a conseguir com esta lei é um abaixamento que é quase sempre superior a 20% ao preço corrente de mercado. Mas não será nas cidades de Lisboa e do Porto? Quando falo em cidades, nos centros urbanos de Lisboa e do Porto, esta lei não se fará sentir ou não terá soluções? Este cálculo está feito para a média das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e das capitais de distrito. São 50 concelhos, sensivelmente, que integram esta média que eu acabei de lhe dar e que é, repito, mais de 20% preço inferior
ao preço corrente do mercado. Portanto, não há dúvida rigorosamente nenhuma de que esta lei é uma lei anti-especulativa. É para baixar os preços. Como não podia deixar de ser. Se oferecem mais terrenos e terrenos mais baratos, qual é que pode ser o resultado se não baixar os preços das casas? Para que é que faríamos a lei se não fosse para isso? Sr. Ministro, desculpe, mas não respondeu à nossa pergunta há bocado. Quem é que fez os estudos com que o Governo baseou esta lei e esta definição de valor mediano? Quem é que fez os estudos que disse que tinha feito? Bom, os estudos foram feitos no seio do Governo. O Governo tem uma equipa, não é o Ministro que escreve, que faz as leis. O Ministro dirige uma equipa que constitui para trabalhar neste assunto. Ouvimos vários especialistas, não os ouvimos todos, evidentemente, ouvimos vários e ouvimos os suficientes para ver que eram tão diversas as opiniões, tão distintas e às vezes tão contraditórias as opiniões, que há um momento que é preciso decidir. E para isso, aí essa é a opção política, para isso estão os governantes. E por isso estou aqui a dar a cara e a prestar contas perante a decisão que foi feita, depois de ter ouvido muitos especialistas nestas matérias e repito, muitas vezes com opiniões totalmente contraditórias. Voltando só aos casos de Lisboa e do Porto, assumiu que a construção, pelo menos a estes valores, não será tão intensa nos centros de Lisboa e do Porto, nos concelhos, que terá de existir uma aposta ou um movimento natural para os arredores dessas duas cidades. Isto não pode acentuar ou agravar o movimento de saída da classe média e da classe baixa dos centros das cidades para os arredores? Eu acho que a classe média, que é para quem nós dirigimos esta casa, quer, em primeiro lugar, quer uma casa. Se puder ser no centro de Lisboa, tanto melhor. E se puder ser em cima do Parque Eduardo VII, seria fantástico. Mas, em primeiro lugar, é preciso garantir uma casa. E, neste momento, há muita gente, os casais jovens, um casal de enfermeiros, um casal de professores, um casal de bancários, têm imensa dificuldade em comprar uma casa. E nós queremos fazer baixar os preços para que estas pessoas possam comprar casa. Se puder ser no centro da cidade, tanto melhor. Se tiver que ser num concelho à volta de Lisboa, não falta gente que se resigne a essa situação. Tomara haver muitas casas em Louros, Vila Franca, Amadora, Barreiros, Seixal, Almada. Tomara haver casas a bons preços. Depois de muita controvérsia, esta terça-feira esteve no Parlamento, foi pressionado pela oposição, mas a determinada altura admitiu aproximar-se do Partido Socialista e chegaram a entendimento. Se era tão importante ouvir a posição do Partido Socialista, porque é que o Governo não foi mais prudente e não levou esta lei, este diploma, ao Parlamento antes de a aprovar em Conselho de Ministros? O normal, o decreto-lei, vamos dizer, este decreto-lei que o Governo aprovou, altera um decreto-lei de um outro Governo. E, portanto, o normal era que se fôssemos alterar uma lei, fizéssemos com uma lei. Alterar um decreto-lei, alterámos com um decreto-lei do Governo. E o Governo sabe, sendo um Governo minoritário, temos consciência que qualquer decreto-lei pode ser chamado ao Parlamento e pode ser negociado e fechado, concluído no Parlamento. Isso é o regime normal de um Governo que é minoritário. E em que medida está disposto a ceder ao Partido Socialista? Todo o diploma, neste momento, a partir do momento em que é evocado no Parlamento, o diploma está nas mãos do Parlamento. E, portanto, o Parlamento fará do diploma o que quiser. Claro que depois o Governo pode, a certa altura, dizer nós não nos revemos E existe esse risco? Nesta solução. Eu creio que esse risco não existe. Tentaremos que não exista. Repare uma coisa. Um partido, um governo, que é suportado no Parlamento por uma minoria que não é absoluta, tem que estar ciente que não governa sozinho. Mas em que pontos concretos é que pode aproximar-se da posição do Partido Socialista? Há a questão da contiguidade, mas é um aspecto mais técnico, se calhar evitamos falar sobre isso, mas a questão dos valores dos preços da casa. O Partido Socialista não quer... O Partido Socialista suscitou a questão da contiguidade, na qual nós estamos totalmente de acordo. Nós não queremos de maneira, tal como o Partido Socialista, nós não queremos que se agora vão construir ilhas urbanas, novas ilhas urbanas no meio dos campos ou no meio da floresta. O que queremos é consolidar a malha urbana, fechar vazios urbanos que existem, ou então fazer uma expansão ordenada e coerente, como diz a lei, com o aglomerado urbano existente. E admite baixar os tais 125%, a tal mediana?
os 125%. O que me interessa, os 125% é um indicador, o que interessa é o preço final. O preço final das casas foi este que eu há bocado lhe dei exemplos, e podia dar vários outros. Peguei aqui em exemplos dos tais das áreas metropolitanas e capitais. O Partido Socialista é que não está muito convencido com as contas do Governo. O que nós queremos... Não, estas contas são ainda... As contas ou o conceito de valores controlados ou custos controlados. O que interessa aqui é ver qual é o preço final de uma casa com X, um T2 com X metros, um T3 com X metros, qual é o preço final. Depois, como é que se lá chegou, isso é irrelevante. O que interessa é o que é que nós queremos. Pôr no mercado casas claramente abaixo do preço de mercado, e estes preços que eu lhe dei são clarissimamente abaixo do preço de mercado, são 20, 25, 30, 35% abaixo do preço de mercado, mas não pode ser tão baixo que dissuada a iniciativa privada de querer construir. Porque a iniciativa privada vai querer ter lucro na construção. Então qual é o patamar de conforto do Governo para chegar a meio caminho? É isto que eu lhe disse. Preços tão baixos quanto possível, é a nossa regra, tão baixos quanto possível, desde que não deixe de ser interessante para o promotor privado. Mas a partir de que patamar é que é dissuasor para o privado? Depende das regiões do país. Isso depende das regiões do país. Nós estamos a ver agora, um bom indicador é ver, por exemplo, a que preços é que neste momento as câmaras municipais estão a adjudicar obras de construção. Ou o próprio IRU, o Serviço do Estado. A que preços estão a adjudicar. É um bom indicador. E o IRU não vai ter lucro. A Câmara Municipal não vai ter lucro. Mas qual é o custo da construção? Esse é um bom indicador a partir do qual se pode construir um preço justo. Está a ver? Quanto é que custa a construção por metro quadrado? E depois tem que lhe meter uma margem de valor do terreno, tem que distinguir entre área bruta e área privativa, porque uma coisa é você comprar a sua casa, não está a pagar os corredores, nem o hall de entrada, nem a caixa de escada, nem a caixa dos elevadores. Isto também custa dinheiro, é preciso incorporar essa parte e chegar a um preço que seja um preço que tem que ser mais baixo que o do mercado, mas não tão baixo que depois não tenha interessados. Uma última pergunta antes de mudarmos de tema. Está convencido que será possível contar com o apoio do Partido Socialista? Estou convencido, todas as declarações do Partido Socialista foram nesse sentido de aprovar o diploma com correções que eles pretendem fazer e, pelo aquilo que eu pude ver no Parlamento, creio que são coisas aceitáveis. Falamos então sobre outro tema que está a causar alguma controvérsia, o novo mapa de freguesias. Miguel Relvas, antigo ministro e autor da anterior reforma, chamou-lhe, e passo a citar, um erro crasso que o país pagará no futuro. As bancadas da Aliança Democrática e, consequentemente, o Governo deixaram-se condicionar pelo baixo clero parlamentar, como sugere Miguel Relvas? Bom, deixe-me dizer-lhe, em primeiro lugar, que este diploma passou totalmente ao lado do Governo. Como sabe... Mas presumo que o Governo concorde. Ou pelo menos o Ministro... Mas não concorda com ele? Mas é que o Governo não aprecia o Parlamento, ao contrário, o Parlamento é que aprecia o Governo. E o Primeiro-Ministro também é líder do PSD, bem sabemos que há uma série de rituais que temos sempre de cumprir, mas o Ministro Manuel Castro Almeida concorda com este novo mapa das freguesias? Eu já não tenho que ter opinião sobre isso. Eu tenho que submeter-me à decisão do Parlamento. Mas vou-lhe dizer, deixo aqui o meu pensamento da seguinte forma, é muito simples. Em primeiro lugar, eu concordo que foi um avanço importante aquilo que ficou chamado como Lei Relvas já há 10 anos atrás. Concentraram-se, as freguesias não perderam identidade, mantiveram-se, mas agruparam-se freguesias para melhor gestão, para uma gestão mais equilibrada e mais racional de algumas atividades. Eu acho que isso foi um avanço. O que é que fez agora? Agora houve uma lei feita no governo do Partido Socialista, uma lei que permitiu reverter algumas agregações de freguesias. E agora este governo e esta maioria, este Parlamento, o que é que devia fazer? Cumprir a lei que estava em vigor, criou expectativas, etc. E cumpriu-se a lei, ao que parece, de acordo com aquilo que estava previsto na lei, as freguesias que manifestaram vontade de se desagregar, desagregaram-se. Até aqui tudo normal. Eu quero dizer-lhe duas coisas. Em primeiro lugar, eu acho que esta lei comprova a bondade da Lei Relvas. E é preciso dizer que eu acho que o doutor Miguel Relvas, que foi o ministro da época, sai vitorioso, porque o princípio da agregação de freguesias continua de pé. O que houve foi correções. Ele tinha extinto ou agregado mais de 1000 freguesias e dessas mais de 1000 agora foram desagregadas cerca de 200. E, portanto, foi a vontade popular a manifestar-se e hoje temos uma Lei Relvas referendada pela população e em vigor. Eu penso que é reconfortante, se quiser,
para o Miguel Relvas olhar para esta lei. Claro que ele Não me parece que ele concorda. Claro que ele preferia mantê-la como estava, evidentemente. Mas esta lei vem confirmar a validade do princípio. O meu apelo qual é? O que é que eu gostava que acontecesse? Fez-se a vontade das populações. Se as populações querem desagregar-se, muito bem, desagregam-se. Agora, era bom retirar o melhor da experiência destes últimos 12 anos. Houve serviços comuns entre várias freguesias e que agora, apesar da autonomia dos eleitos, podem continuar a haver sinergias e complementaridades entre as freguesias que tiveram a fazer trabalhos comuns, que se organizaram em comum e que deviam manter práticas de complementaridade para maior eficiência. Mas isto vai ter um impacto orçamental. Tem um custo esta reversão da junção de freguesias. Qual é o custo que o Governo tem que incorporar? Eu devo dizer que essa parte, o custo dos órgãos autárquicos, essa parte eu sou totalmente insensível. Para isso temos que perguntar, então nesse caso não havia Assembleia da República, porque custa dinheiro, não havia Governo, porque os ministros custam dinheiro, não havia câmaras municipais, porque os presidentes de câmaras de vereadores custam dinheiro, não havia freguesias, porque todos eles custam dinheiro. O ponto de quanto custam os cargos autárquicos não é para mim o ponto. Nós temos que respeitar a democracia tem custos. Agora, o que não pode acontecer... Não, mas está-se a aplicar um custo em cima de um orçamento em vigor, não é? À custa da desagregação de freguesias, não podem vir perdas de eficiência que custam dinheiro. Aí tem toda a razão. Eu acho que é um cuidado a ter. Foi o cuidado que eu quis ressalvar há pouco. Era bom manter os ganhos de eficiência, porque, repare, é verdade que, e aqui faço mais uma vez homenagem ao Miguel Relvas, com a reforma das freguesias e com um conjunto de medidas que ele tomou na gestão das contas das autarquias locais, hoje as autarquias locais têm contas equilibradas, são um exemplo desse ponto de vista, e não era há 12 anos atrás. E, portanto, é bom que agora esta norma, que não é um passo em frente na consolidação das contas, é um passo atrás, mas é bom que seja um passo tão atrás tão menos, tão mas menor. Mas a questão é se não vai ter um impacto orçamental num orçamento que está em vigor. Mas esse impacto é reduzido e Mas esse não foi o argumento quando foi medidas do Governo, medidas do Parlamento aplicadas ao orçamento, como a escuto. O Governo teve aqui dois... Peço-lhe muita desculpa, mas está enganada no interlocutor. Vá falar com o Parlamento e pergunte-lhe se eles fizeram as contas, porque é que tomaram essas decisões, e se foram normas do Parlamento, não foram decisões do Governo. O Governo foi alheio a este processo, não tomámos a iniciativa, não dissemos que eram as freguesias a desagregar, não era competência do Governo, era competência do Parlamento. E sendo a reversão feita em ano de eleições autárquicas, não é legítimo que se coloque a dúvida de que não foi uma forma de distribuir mais cargos e não é o contrário da ambição do Governo de reorganizar o Estado para ter mais ganhos de eficiência, como dizia há instantes? É prudente mexer nas freguesias em ano de autárquicas? E aqui pedir-lhe a sua opinião pessoal, foi autarca também, sabe bem como é que funciona. O Governo não mexeu nas freguesias. Foi o Parlamento de conjunto de partidos, e houve um grande acordo parlamentar nesse sentido. Vai ter que falar com os partidos. Muito bem. Falávamos há instante das eleições autárquicas. Pedro Duarte, Ministro dos Assuntos Parlamentares, tem sido apontado à Câmara de Lisboa, do Porto, 12 anos depois do PSD deixar o poder nessa autarquia. Pedro Duarte tem a obrigação de ganhar a Câmara do Porto? Eu acho que qualquer candidato do PSD tem que trabalhar para ganhar a Câmara do Porto. É uma Câmara onde o PSD tem um trabalho meritório e reconhecido desde há muitos anos, e também é preciso dizê-lo, que nos últimos anos foi governado por pessoas e por uma ideologia que não está distante da ideologia do PSD. E se for olhar para muita gente que dirigiu a Câmara nos últimos anos, são pessoas que eu estou convencido que em eleições legislativas votaram maioritariamente no PSD. É pelo menos o meu pressentimento, não quero fazer aqui... E Pedro Duarte seria então um candidato que garantia essa vitória? Eu acho que é natural que o PSD ambicione ganhar a Câmara e tem o dever de partir para ganhar a Câmara do Porto. Eu gostava de chamar aqui a atenção de uma questão que não tem sido referida em matéria autárquica. Há 12 anos atrás, portanto, os mandatos dos presidentes de Câmara são 4 anos, o limite de mandato são 3. Portanto, aqueles presidentes de Câmara que foram eleitos há 12 anos estão agora a cessar funções, vai haver renovação de autarcas nessas condições. E se reparar, há 12 anos nós estávamos em plena troika. O país era governado pelo PSD,
que estava em péssima situação na opinião pública. Estava a fazer austeridade, obrigado pela Troika, que tinha sido cá trazida pelo Partido Socialista, como é evidente. As condições políticas em que fizemos as eleições autárquicas há 12 anos atrás eram péssimas. E foi por isso que o PSD perdeu muitas câmaras e o PS ganhou aí muitas câmaras e ganhou um grande avanço em matéria autárquica. Esse ciclo de 12 anos termina agora. Esses autarcas que foram eleitos no pior momento do PSD estão a ir embora. E agora há eleições, digamos, de igual para igual. Já não estamos ali a disputar com autarcas que estão no poder, vão ser autarcas novos, em eleições de igual para igual, no momento em que o PSD está bem melhor na opinião pública. Não estamos a fazer cortes, antes pelo contrário, não estamos a baixar salários, antes pelo contrário, estamos a aumentar salários, a aumentar pensões, a negociar com diferentes carreiras. E antes de avançarmos pública. para outra Câmara, deixe-me só perguntar, porque reparei que não comentou diretamente a hipótese de Pedro Duarte. Há outro plano do PSD para a Câmara do Porto? Pedro Duarte é o mais bem posicionado para... Sinceramente, não sei responder-lhe a isso. Sei que Pedro Duarte tem sido apontado como um candidato possível e eu acho que Pedro Duarte tem todas as condições para ser um bom Presidente da Câmara do Porto. Sobre isso não tenho nenhuma dúvida. Em relação a Lisboa, que também é uma eleição muito importante e com impacto nacional, o PS apresentou Alexandra Leitão como candidata. Em 4 anos de mandato, Carlos Moedas tem sido muito criticado, nomeadamente no acesso à habitação, recolha de lixo, etc. Existe o risco real de o PSD perder a Câmara de Lisboa? Eu acho que essa pergunta pode colocar-se em qualquer município. Eleições são sempre imprevisíveis e há liberdade nas eleições. E, portanto, quem vai para umas eleições sabe que pode ganhar e pode perder. Se me pergunta se é provável perder as eleições, eu acho que não é provável, a avaliar daquilo que eu conheço do trabalho feito pelo Presidente da Câmara. Olha, imagine que ontem as cheias ou as chuvas intensas de ontem à noite se tinham prolongado. Não haveria inundações na Baixa de Lisboa porque está a ser feito um trabalho que é obscuro, que é subterrâneo, fazer as grandes condutas subterrâneas que vão encaminhar a água de Lisboa para o rio em vez de as encaminhar para a terra, para a Baixa, e que vai inundar aquelas lojas e os edifícios na Baixa de Lisboa. Esse é um trabalho que não se vê, que pelo contrário é perturbador no trânsito, na mobilidade urbana, é um ónus para o Presidente da Câmara, mas era uma coisa que tinha que ser feita, estava há mais de 20 anos para ser feita e o Carlos Moedas teve a coragem de fazer. Olha que isto é importante, porque fazer coisas bonitas, fazer um jardim, fazer um parque, fazer uma urbanização bonita é mais fácil que dá nas vistas e as pessoas gostam. Agora, quando se faz um trabalho que é subterrâneo e ainda por cima perturba o trânsito, por alguma razão, há a intenção de fazer esta obra há 20 anos e ela não estava feita. Tinha que aparecer alguém com coragem para o fazer. E uma derrota nas eleições autárquicas, por parte do PSD naturalmente, pode precipitar o fim desta legislatura? Não. Pode dar incentivos a Pedro Nuno Santos para que precipite o fim desta legislatura? Isso pode dar incentivos, pode dar um entusiasmo ao Partido Socialista, mas toda a gente percebe que eleições são independentes, as autárquicas e as do Governo e as do Parlamento Europeu e as presidenciais são eleições independentes. Já houve um caso em que eleições autárquicas ditaram a queda de um governo. Mas se reparar bem, eu não sei se lembra disso ou não, se aquele governo estivesse em alta, se aquele governo fosse popular, ele não caía. A derrota autárquica foi o pretexto, foi o momento azado para fazer cair um governo que não tinha índices de popularidade que tornassem o governo Mas tranquilo. acha que os índices de popularidade que hoje em dia o governo goza o seguram num cenário de perda de eleições? Eu acho que sim, se nós mantivermos, digamos, a vantagem nas sondagens que hoje temos relativamente ao Partido Socialista, não vejo nenhuma razão para... Pedro Nuno Santos pensará 2 vezes, pelo menos. Em julho de 2024 deu uma entrevista que depois resultou num título muito curioso, entrevista ao Expresso, o seu acedono. Leia os meus lábios, não vai haver eleições antecipadas. O tempo veio a dar-lhe razão, como sabemos. Consegue dizer o mesmo em relação a 2026? Ou seja, acredita que o próximo Orçamento do Estado vai ser aprovado pelos mesmos votos do Partido Socialista? Neste momento não sou capaz de dizer isso, até porque há uma mudança completa nas condições
e nas consequências de um voto do orçamento. Um voto negativo no orçamento de 25, este último orçamento, ditaria forçosamente a queda do governo e novas eleições. Um voto negativo no orçamento para 26 não dita a queda do governo, até porque não é possível dissolver a Assembleia nessa altura. E, portanto, isso muda o quadro constitucional das consequências de um voto Obrigaria, contra. no entanto, o governo a governar por duodécimos. E aí, repare, eu vou-lhe dizer porque é que eu estava tão seguro, porque é que eu disse, leia os meus lábios, não vai haver eleições antecipadas. O meu raciocínio é muito simples. O Partido Socialista votaria contra o orçamento se achasse que ganhava as eleições. E viabilizaria o orçamento se tivesse a convicção de que as não ganhava. Mas, portanto, olhando é tão simples como isto. Não há outro critério. Não há outro critério. Olhando para a frente, imaginando que o Orçamento do Estado... o Orçamento do Estado é discutido a seguir às eleições autárquicas. É verdade que não pode haver eleições antecipadas imediatamente a seguir, mas assim que o Presidente da República, o próximo, estiver na plenitude das suas funções, pode dissolver a Assembleia da República e convocar eleições legislativas antecipadas. Acredita que nessa altura o Partido Socialista decidirá de forma diferente? Não sei, eu acho que é impossível. Eu acho que nem Pedro Nuno Santos sabe o que vai fazer, quanto mais eu saberei o que é que ele vai fazer. As condições é muito imprevisível nessa altura. Nós temos a obrigação, aquilo que interessa, o Governo tem a obrigação de apresentar um bom orçamento para que ele possa ser aprovado, tendo a disponibilidade que mostrou em 2024 para poder negociar no Parlamento o orçamento e fazê-lo aprovar. Essa é a nossa obrigação. E acredita que isso é possível e que 26 não vai ser um orçamento de duodécimos? Acredito que isso é possível. Depende das condições. Se nessa altura o Governo estiver com uma péssima imagem no país, eu não tenho dúvida que o Partido Socialista vai querer provocar eleições imediatamente ou a curto prazo. Já falámos aqui... Ou seja, estamos nas mãos do Governo. O Governo depende de si próprio. Se o Governo continuar a fazer saber aos portugueses que trabalha a pensar neles, que não vai atrás de dogmas e de preconceitos, que procura resolver os problemas concretos, de pessoas concretas, com coragem, com determinação, mesmo às vezes contra a corrente, contra as críticas, mas consegue resolver os problemas das pessoas, este governo não é deitado abaixo. Já falámos aqui na eventualidade de Pedro Duarte ser candidato à Câmara do Porto, o que implicaria uma remodelação, se ganhasse as eleições, obviamente, uma remodelação no governo. Isso não pode trazer instabilidade? Seria útil relançar um novo ciclo com uma remodelação ou não? Ouça, essa é uma matéria que compete exclusivamente ao Primeiro-Ministro. Não me faça falar sobre isso, não seria correto da minha parte. Se eu tivesse alguma coisa a dizer ao Primeiro-Ministro, eu diria só a ele. Esse é um assunto que lhe compete e ele ouvirá a opinião das pessoas que entender, mas a decisão é só dela. Essa pergunta tem que... Sendo que é Ministra adjunto, não é? E há vários problemas, há pastas com verdadeiros problemas na saúde, por exemplo, as urgências não funcionam, por ser o problema das listas... Por ser Ministro adjunto, mais razão tenho para ser reservado, porque as opiniões que tiver que dar sobre essa matéria, darei ao Primeiro-Ministro. Mas há um problema ou não na saúde, neste momento, e Ana Paula Martins tem condições de continuar a ser Ministra da Saúde? Há um problema na saúde, mas claro que há um problema na saúde e grave. Agora, também lhe digo que o problema da saúde hoje é significativamente menor do que o problema da saúde há um ano atrás. Este é que é o ponto. De facto, criou-se um pouco a ilusão de que este governo ia resolver os problemas da saúde rapidamente, porque anunciou... E a Aliança Democrática não tem responsabilidade nisso? O Presidente da República falou disso mesmo. Pode ter. Nós anunciámos que íamos em 60 dias apresentar um programa de emergência. Foi pouco prudente. E muita gente achou que ele entendeu isto como querendo significar em 60 dias resolvemos os problemas. Não, nós dissemos que em 60 dias apresentaríamos um programa de emergência. Mas compreenderá que foi um argumento usado na campanha eleitoral. E apresentámos esse programa de emergência, tínhamos ideias e pusemos-las nesse programa de emergência. Esse programa de emergência está a ser cumprido. Muitas medidas já estão cumpridas, outras ainda não estão a ser cumpridas, mas há vantagens relevantes. Eu lembro-me que ainda que há dias, agora na época entre o Natal e o Ano Novo, eu vi uma estatística do Ministério da Saúde, que é pública, não é uma estatística reservada, está nos sites do Ministério da Saúde, que mostrava que nós tivemos aqui tempos de espera nas urgências de 10, 12, 13, 14 horas.
mas coisas horríveis, portanto, um tempo de espera insuportável. Cada um de nós que lá estivesse ia significa que o sentir-se programa pessimamente. não está a funcionar. Sim, mas ouça, isto é mau, mas comparando com um ano atrás, significava 30% de redução do tempo de espera. Ora, se nós num ano reduzimos em 1/3 o tempo de espera, se fizermos o mesmo daqui a um ano, se reduzirmos outro terço, nós daqui a 3 anos teríamos os tempos normais de espera numa urgência, o que era uma coisa fantástica. Ou seja, a situação de saúde é difícil, é muito difícil. Eu não queria estar no lugar da Ministra da Saúde. Ela tem um papel dificílimo, mas está a fazer trabalho que está a melhorar o sistema. Ela não resolve os problemas todos de uma vez, mas se for comparar com o que vinha de trás, os problemas estão a ser resolvidos. De toda em toda, e há vários indicadores que estão melhores do que estavam. De toda em toda, há erros que são auto-infligidos. A nomeação de André de Almeida para diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, que resultou ou redundou na demissão que conhecemos esta semana, ou no final da semana passada, isto foi responsabilidade do Governo. O Governo deveria ter sido mais previdente nesta escolha. Eu tenho a certeza que o Miguel estava a colocar a pergunta e a pensar se fez na vida tudo certo, se fez todas as suas escolhas certas, se pudesse voltar atrás, escolhia as mesmas pessoas que escolheu, como seus colaboradores, afinal escolhi um colaborador e ele não era tão bom como eu pensava. Não há a quem não aconteça isto. Agora, repare uma coisa. Esta escolha que foi feita deste responsável que agora pediu a demissão de diretor executivo, eu faço-lhe notar, em primeiro lugar, o seguinte: os factos de que ele é acusado são factos que ocorreram no governo anterior. Portanto, se ele fez coisas erradas, e aparentemente, segundo as notícias, terá feito, portanto, acumulou funções que não podia ter acumulado, acumulou essas funções no tempo do governo anterior. Mas foi nomeado por este. E foi nomeado por este governo, e tenho a certeza que no desconhecimento de que ele tinha feito uma acumulação indevida e ilegal de funções. Eu não tenho nenhuma dúvida que a Ministra da Saúde não sabia que ele teria feito, a ser verdade, que ele teria feito uma acumulação ilegal. Se soubesse disso, não tinha nomeado. Agora, e ela, ao nomear sem saber, e não tinha como saber, que a acumulação que ele fazia era ilegal, acha razoável imputar-lhe uma responsabilidade. Bom, mostrou-se que não foi uma boa escolha. A responsabilidade da Ministra é aqui muito. Mas o PSD foi crítico no anterior governo dos casos e casinhos, alguns por causa de nomeações. Não devia ter blindado melhor estas nomeações? Não devia ter visto mais a fundo cada caso? Veja uma coisa. Ele foi por exemplo, passou na CRESAP. A CRESAP, que é a entidade que tem que avaliar a idoneidade e a capacidade das pessoas para exercer cargos públicos. A CRESAP, que vê o currículo com detalhe, que analisa detalhadamente o percurso das pessoas, deu parecer favorável. E, portanto, eu acho normal que, tendo a CRESAP, que é o órgão independente que analisa da capacidade das pessoas para serem nomeadas para os cargos públicos, a Ministra vê um parecer positivo da CRESAP e confia no parecer positivo da CRESAP. Parece-me isto natural. Outra pasta em que a pergunta sobre a fragilidade se tem posto é na administração interna. Margarida Blasco é uma ministra a prazo? Também ou não? A prazo somos todos. A curto prazo? Não sei o que é curto prazo, depende da idade de cada um. Não, somos todos ministros a prazo. Isso aí é uma questão que o governo todo, o primeiro-ministro, cada ministro está a prazo. Isso é os ministros, então, o prazo depende da vontade do primeiro-ministro apenas. Recentemente, Luís Neves, diretor da Polícia Judiciária, disse o seguinte: estamos a assistir a um momento de desinformação, fake news e ameaças híbridas, e isso é tudo que leva a fundamentar a percepção de insegurança. São palavras de Luís Neves. Sente-se parte de um governo que alimenta essa percepção de insegurança? Sinceramente, não. E faço parte de um governo que, através do seu maior responsável, tem definido uma política de segurança na qual me revejo totalmente. E estas declarações de Luís Neves não desautorizam o governo, não retiram força aos argumentos do governo? Claro que não, claro que não. Veja, se ouvir as palavras do primeiro-ministro, e ele tem falado suficientemente sobre isso, eu acho que ele coloca as coisas como devem ser.
Portugal não é uma ilha. Olhando para o mundo, nós estamos bem cotados em matéria de segurança. Portugal é, por comparação com os demais países, um país seguro. E nós devemos orgulhar-nos disso e mostrar isso ao mundo e tirar vantagens disso. Ponto número 1. Ponto número 2. Estes indicadores são estatísticos. E o que nos interessa são os casos concretos do dia-a-dia. E, portanto, apesar de Portugal ser um país globalmente seguro, é o que diz a estatística, nós temos que estar atentos a qualquer incidente que surja e qualquer atentado à segurança das pessoas e dos bens tem que ser evitado. Mas terá tido a oportunidade seguramente de ver as declarações ou ouvir as declarações de Luís Neves, em que o diretor da Polícia Judiciária até faz uma comparação com outros períodos da história do país, década de 80, década de 90, numa tentativa clara de dizer que a situação hoje está controlada e que quem diz o contrário está a contribuir para a tal percepção de insegurança. Como é que comenta estas declarações de Luís Neves? Eu não tenho dúvida que, quando se olha para a segurança, é preciso olhar para as duas realidades. Olhar para a estatística, para os números, para os resultados e avaliá-los, compará-los, ver se os níveis de incidentes estão a crescer ou a diminuir, se a criminalidade está a aumentar ou está a diminuir. Esse é um facto. Os especialistas devem olhar para isso. Quem faz a política pública deve olhar, sobretudo, para os factos. Mas o cidadão que está em casa, que está no café, que está no restaurante, que está a comentar em casa as notícias, não tem obrigação de olhar para as aqui não estamos a falar de um cidadão qualquer, estamos a falar do diretor da Polícia Judiciária. Estou a falar agora dos destinatários da mensagem do diretor da Polícia Judiciária. O cidadão que está em casa a fazer a sua vida não tem que olhar só para a estatística. Pode, de facto, gerar-se um clima de insegurança, de intranquilidade nas pessoas que tem valor por si próprio. É preciso olhar para isso. Um político tem que estar atento a isso. As estatísticas podem estar fantásticas, mas se as pessoas andam alarmadas na rua, é preciso fazer alguma coisa por isso. Portanto, prefere não comentar diretamente as declarações de Luís Neves? Pois, eu não sou comentador. Agora, tem que o fazer por isso tem que governar, não é comentar, é governar, executar, tomar medidas. Comentários, não falta quem faça. Felizmente, cada um no seu sítio. Agora, um governante tem que olhar para os resultados efetivos, para os números, e tem que olhar para a percepção, também conta, evidentemente, não pode deixar de ser isso. A política é muito isso, essa capacidade de perceber os sentimentos do povo que nós representamos. Um político é um representante, e se o político não souber ler o pensamento, os sentimentos, as preocupações do povo que governa, não pode governar bem. A lógica da representação é isto mesmo. Um político tem que ter capacidade de ir à frente do seu povo, não tão à frente que perca o povo de vista e que não consiga entendê-lo, que não consiga compreendê-lo e sentir as suas angústias. Muito bem, falamos sobre presidenciais e aqui apelo à sua veia de mais documentador, que também sei que o foi no Porto Canal, creio. É próximo e um defensor assumido da candidatura de Luís Marques Mendes à presidência da República, mas as sondagens não são exatamente animadoras. A última sondagem da Pitagórica para a TV, CNN, TSF e JN dava Luís Marques Mendes a 20 pontos de distância de Henrique Gouveia Melo numa eventual segunda volta, portanto frente a frente, e mostrava que os eleitores da Aliança Democrática gostam particularmente de Henrique Gouveia Melo. Essa sondagem dizia até que Pedro Passos Coelho era o favorito, imediatamente a seguir Gouveia Melo e só depois Luís Marques Mendes. Não existe o risco real de Luís Marques Mendes não passar sequer à segunda volta? Olha, em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe que o meu desejo é mesmo que Luís Marques Mendes apresente a sua candidatura. E também a minha convicção é que, se ele o fizer, o PSD irá apoiá-lo, como ficou bastante claro da última intervenção do secretário-geral do partido, Hugo Soares. Sobre as sondagens, eu tenho imenso respeito pelas sondagens. Tanto assim que, quando eu fui candidato à Câmara Municipal de São João da Madeira, há 20 anos atrás, eu fiz uma sondagem. E a sondagem dava-me 12% de intenções de voto. E eu fui candidato, apesar da sondagem me dar 12% das intenções de voto. E no fim da campanha houve eleições e eu ganhei com maioria absoluta. Passei de 12% para 40% e tal % de intenções de voto. Uma campanha eleitoral determina o resultado. E eu não estou nada preocupado com o resultado das sondagens de hoje. Ficarei mais, porque eu não sou insensível às sondagens, quero ver as sondagens um mês ou 15 dias antes das eleições presidenciais. Há um longo caminho a percorrer daqui até lá
Eu acho que nesse caminho vai ser possível deixar claro quem é que está melhor preparado para a função. Esta ideia de que alguém pode estar acima da política, acima dos partidos, eu acho que a campanha irá demonstrar que isto é um erro, porque o lugar de Presidente da República é o lugar mais político que existe. Quem não quer ser político não deve querer ser Presidente da República, porque se quer ser Presidente da República e não quer ser político, eu pergunto, quer ser o quê então? Uma curiosidade, antes de avançarmos, estamos a ficar infelizmente sem muito tempo. Numa eventualidade de haver um candidato socialista e Henrique, quando digo socialista, da área do Partido Socialista, naturalmente, e Henrique Gouveia Melo, numa segunda volta, nesse cenário, preferia votar no candidato apoiado pelo PS ou no candidato Henrique Gouveia Melo? Não acredito nada nesse cenário. Muito bem. Mário Centeno retirou-se da corrida a Belém. Já está em condições de ser renovado o mandato como Governador do Banco de Portugal ou não? Eu acho que condições teóricas tem-nas sempre. É cidadão português. Mas seria uma boa solução? Isso é uma questão que tem que ser avaliada na altura própria pelo Ministro das Finanças e pelo Primeiro-Ministro. É preciso ter no Banco de Portugal alguém que seja verdadeiramente independente. E Mário Centeno não tem sido. Independente do PSD. Isso fará parte da avaliação que for feita. Se a avaliação for de que ele conseguiu ser independente se ele tiver feito se a avaliação disser que ele foi independente, competente, que prestigiou o lugar com a independência que é necessária e que se exige a um Banco Central, não há razões para não renovar. Se a avaliação mostrar que ele não foi capaz de ser independente, competente e isento, nessa altura não deverá ser renovado. É tão simples como isto. Queríamos terminar aqui com o PRR, mas antes, já agora que falámos do Banco de Portugal, seria razoável um secretário-geral do Governo ganhar mais que o Primeiro-Ministro? Quanto tempo é que eu tenho para responder a essa pergunta? Segundos. Não, em segundos prefiro não responder. Essa pergunta obrigaria aqui a uma grande reflexão sobre o exercício de cargos públicos. Se quiser conversar sobre isso com tempo e com ponderação, eu tenho todo o gosto nisso. Tenho algumas posições ao longo de muitos anos de serviço público e de quem começou a sua carreira como auxiliar administrativo na função pública aos 16 anos, conheço muito bem a administração pública e tenho ideias sobre como melhorar o serviço público. Mas digo-lhe já que não corra atrás de foguetes. É preciso ter soluções que deem eficácia à administração pública. Os servidores públicos precisam de melhor qualidade na sua administração. E não vale a pena poupar na farinha, ou poupar no farelo e gastar na farinha, que é mais cara, que é mais valiosa. O que é importante é conseguir uma administração que seja eficiente, que resolva problemas. Porque é que nós havemos de exigir na administração pública, nos lugares de topo da administração pública, da maior empresa de todas, que é o Estado, do maior serviço público, que é o Estado, porque é que havemos de exigir gente menos preparada, menos competente, menos habilitada do que um CEO de uma empresa privada qualquer, que é infinitamente menor do que o Estado? Eu não tenho dúvidas em dizer-lhe, o país em que eu gostava de viver era mesmo um país em que os lugares no Estado fossem o topo das carreiras profissionais, fossem para os mais qualificados. No PRR gera o maior pacote de fundos europeus dos últimos anos. É muito dinheiro, uma pipa de massa, como se diria, mas há problemas na execução, nomeadamente nos projetos que implicam obra pública. Pode garantir que Portugal não vai perder dinheiro no PRR? Olha, o que eu lhe posso garantir é que nós já tomamos um conjunto de medidas sem as quais não íamos conseguir cumprir o PRR. Aquelas medidas sobre o visto prévio do Tribunal de Contas e sobre a suspensão de eficácia. Não corremos o risco de haver mais fraudes por causa desse visto prévio? Não. Podemos discutir isso, não há esse risco, de maneira nenhuma. Portanto, tomámos medidas que eram necessárias para cumprir, porque sem elas nós não íamos cumprir. Agora pergunta-me, estão tomadas todas? Também ainda não tomámos todas, estamos a fazer uma reprogramação do PRR que também vai ajudar a cumprir. É a bala de prata? Não é. Nada disso é bala de prata. O que é bala de prata é
É uma atenção diária, constante, em cima de todos os agentes, e são milhares de pessoas que estão a executar o PRR. São todas as câmaras municipais, são IPSS, são milhares de empresas, são de imensos serviços da administração pública que estão a executar o PRR. Portanto, é uma máquina enorme que está a fazer isto. E as coisas estão preparadas para que nós possamos cumprir todo o PRR dentro do prazo, executar todo o PRR, e eu acho que com um grande afinco isso vai ser possível. Só há um risco que me tira o sono, se quiser. É mesmo o problema da falta de mão de obra. Se não houver mão de obra suficiente, eu diria, se não houver um reforço de mão de obra, vai ser muito difícil. E o Governo está a tomar medidas para facilitar a entrada de trabalhadores estrangeiros, desde que tenham contrato de trabalho garantido, casa garantida, para poderem entrar mais facilmente em Portugal. E só vai olhar para os atrasos no PT 2030 depois do PRR? Não tenho tempo para isso, porque temos metas a cumprir. Antes do PRR, temos uma meta a cumprir do N+3 em 31 de dezembro deste ano, que tem que estar cumprida e que está atrasada, porque o PRR começou, o Portugal 2030 começou 14 meses depois do que tinha começado o Portugal 2020. Portanto, leva 14 meses de atraso. O que significa que nós temos que fazer em 22 meses o que era suposto fazer em 36. Ou seja, neste ano de 2025, vamos ter que executar o dobro do Portugal 2030 daquilo que teríamos em condições normais, daquilo que tivemos no Portugal 2020. Porque o 2030 começou com mais de um ano de atraso. Portanto, há também um problema de uma espada de Damocles em cima de nós no que respeita ao Portugal 2030 para cumprir a regra N+3 em 2025. Tenho pena que pegamos nisto já atrasado e vamos ter que recuperar, mas esse é o nosso trabalho, é a nossa função. Nós aqui também temos um problema de tempo. Terminamos a nossa conversa com o Manuel Castro Almeida. Obrigada por ter estado neste Sob Escuta, que ficará disponível nas plataformas do podcast e no site do Observador. Obrigada. Obrigado.